Eu coloquei aqui o nome da nossa aula de como montar legendas irresistíveis, um passo a passo para nunca mais se sentir perdida na hora de criar uma legenda. Particularmente, quando eu comecei na área de copywriting, eu comecei com a parte de gestão de Instagram. E eu sempre me sentia muito perdida. Meu Deus, o que eu falo nessa legenda? Já tem o conteúdo do post. Será que eu tenho que falar na legenda de novo? Como que eu começo? Como que eu faço para a pessoa prestar atenção na minha legenda? Então, são dúvidas muito comuns e que eu fui aprendendo com as técnicas de copy e também com a prática. Eu trouxe aqui justamente que começar a escrever uma legenda pode ser desafiador, mas existem técnicas e fórmulas que podem te ajudar a isso. Por que eu coloquei essa palavra? Começar. Porque é a parte mais difícil. Vocês vão ver que quando você tá ali no zero, né? Quando você tá ali com aquela parte muito... tudo em branco, você fica, tá, mas como é que eu começo? Tem tantas possibilidades. Depois que você começa, você vê que vai fluir. Mas muita gente tem dificuldade de começar uma legenda. Então, essas técnicas e fórmulas vão ajudar muito nessa parte do começo e depois vocês vão ver que vai deslanchar, tá? Uma parte muito importante que fez total diferença para mim foi o seguinte. Eu achava que eu tinha que ali criar do zero aquela legenda, pensar o que eu queria escrever, mas a gente não é uma máquina, a gente não sabe tudo. Por mais que eu mesma tenha criado o post, ou não, às vezes vocês vão pegar posts já prontos, reaproveitados, nem sempre você vai saber exatamente o que você quer falar. Então, é muito importante que você se prepare antes de você começar a escrever essa legenda, que você pesquise sobre o assunto. Pode parecer meio besta, mas por que eu falo isso sempre? Porque você pode pegar coisas e ideias que já estão prontas e formular, refinar de uma forma que você consiga mostrar para o seu público o que você realmente quer mostrar naquela legenda. E às vezes você sabe o que você quer mostrar, mas você não sabe como formular. Então pronto, joga no Google o tema da sua postagem. Vamos supor que você vai falar sobre... você tem uma cliente que é cabeleireira e você precisa falar sobre as vantagens de fazer uma progressiva. Um exemplo. Nem sempre você vai saber de tudo. Você não vai ser o especialista, né? Apesar de você estar ali em contato. Então, além de mergulhar no material do seu próprio cliente, você também pode começar a ler blogs, ler notícias e ir separando. Uma coisa que eu sempre faço é separar as partes mais importantes. Nossa, achei essa frase aqui bem interessante. Gostei desse posicionamento. Eu abro um documento ali no Google Docs ou no Word, como vocês preferirem, e eu saio colando todas as frases que eu acho interessante, que eu gostaria de abordar naquela legenda, certo? E vem a parte do filtro. Depois que você fizer tudo isso, eu até coloquei um passo a passo assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Tipo, pesquise, filtre, organize e escreva. Porque muita gente tenta começar pelo final, tenta começar escrevendo, e é por isso que se sente perdido, tá? Então, botou lá, colou todas aquelas frases, todas aquelas ideias, as dores do seu público, o desejo, o que ele quer, quais são os benefícios, copiou e colou tudo ali. Vai dar um Frankenstein, né? Vai estar tudo assim, muito doido. E o que você vai fazer? Você vai organizar. Você vai usar os modelos para amarrar essas ideias que vocês querem trazer para a sua legenda e montar um texto de forma lógica, um texto que siga uma coerência, né? E que prenda a pessoa do início até o final. Isso tudo que eu estou falando pode parecer que vocês vão montar uma redação do Enem, que vocês vão fazer uma legenda ali enorme, mas não necessariamente vai ter que ser uma legenda grande, uma coisa que é um texto, justamente porque cada post ele vai pedir um tipo de legenda. Então, uma dúvida que eu também tinha era isso. Uma legenda longa ou uma legenda curta? Qual é o tamanho ideal da legenda? Eu tenho que passar todo o conhecimento daquele assunto? Não. Você não precisa passar todo o conhecimento do assunto na legenda. Até porque a gente sabe muito bem que o Instagram, ele é uma plataforma de fotos e vídeos.
né? A pessoa não está ali para ler muitos textos e vocês vão enfrentar essa dificuldade de pessoas que não leem a legenda. Quantas vezes vocês não passaram direto assim no post e não leram a legenda? Enfim, quantas vezes a gente ali na correria do dia a dia, ainda mais depois do lançamento dos carrosséis, que a gente acessa o conteúdo ali arrastando para o lado, às vezes a gente não lê as legendas. E aí, Bruno, o que eu faço? Então, você vai criar uma intencionalidade na sua legenda. Como assim? O que é que você quer passar com aquela legenda? Você quer que a pessoa leia? Você quer que a pessoa passe para o lado? Você quer que a pessoa desenvolva aquela análise ali? Cada tipo de post vai ter um tipo de legenda. Uma coisa que eu sempre faço é analisar como eu, Beto Fernandes. Sim, está muito rápida. Pronto, vamos devagar. Uma coisa que eu sempre faço é analisar como eu, Bruna, reagiria se eu visse aquele post. Então, vamos lá. Montei aqui uma legenda. Montei um post aqui. Se eu estivesse passando ali no Instagram e vendo aquele post, eu pararia para ler aquela legenda? É algo que eu teria vontade de ver? O que eu gostaria de ler naquela legenda? Então, eu sempre me faço essa pergunta antes de decidir isso. Se já tem muito conteúdo no seu post, você não precisa trazer muito conteúdo na legenda, justamente para não cansar a pessoa, para não fazer ela desaprender o que ela leu ali no post, tá? Então, uma coisa muito importante é isso. Não precisam se preocupar se existe um tamanho ideal de legenda, se sua legenda tem que ser longa, tem que ser curta. O que existe é uma legenda que combina com o post que você faz, tá? E aí eu trouxe algumas dicas aqui para vocês, dicas relacionadas ao tamanho da legenda, certo? O máximo de caracteres que o Instagram permite, o que eu ia falar agora era do máximo de caracteres. Existe um limite máximo para você escrever, tá? Que são 2.200 caracteres. Isso é bastante coisa, tá, gente? Isso é um super textão ali, que normalmente a gente só utiliza uma legenda tão grande assim se a gente for fazer um storytelling, que é contar uma história, que é desenvolver o post, caso seja um post só de uma foto. Então, se você precisa desenvolver uma foto em uma foto, e você precisa fazer uma legenda longa, se você achar que está muito longa, você pode usar um contador de caracteres. Tem no próprio Google Docs, caso vocês usem o Google Docs, ou então é só colocar no Google contador de caracteres e copiar e colar o seu texto. Isso dá para fazer no celular, dá para fazer no computador. Não tem segredo, pode ser qualquer tipo de contador de caracteres, tá? É só colocar lá. Mas normalmente vocês não vão precisar fazer isso. Isso é só se você tiver que desenvolver uma história, certo? Se a sua legenda ficar muito longa também, uma dica é não ultrapasse 3 linhas. Como assim, Bruna? Divida o seu texto em parágrafos, tipo, fechando ideias. Então, tenta seguir esse modelo e fechar aquela ideia no máximo em 3 linhas. Por quê? Porque, às vezes, se você faz uma coisa muito longa, a pessoa fica com preguiça e nem lê. Ou então, ela se perde no raciocínio. Então, tentem não ultrapassar de 3 linhas seguidas, tá? E a melhor parte, use e abuse de emojis. Gente, faz muita diferença, certo? A comunicação falada, ela é muito mais... Como que eu posso dizer isso? Você consegue perceber o que a pessoa está querendo passar, ela transmite essas sensações. No texto, não. No texto, a pessoa entende como ela quer. Então, às vezes, pode ser entender de uma forma fria, às vezes pode entender de uma forma que não era o que você queria passar. E uma vantagem dos emojis também é de chamar mais atenção para o seu texto. Então, se você quer falar uma coisinha fofinha, bota lá uma carinha. Se você quer
chamar atenção para o que você está falando, bota o dedinho. Então, não precisa escrever a legenda de um jeito muito formal, de um jeito que pareça que você está ali montando uma redação, literalmente. Vocês podem escrever como vocês falariam para alguém que você precisa falar daquele assunto, um amigo, e literalmente como você quer que o cliente perceba a sua marca, o seu cliente, o seu Instagram. Tá certo? Então, vamos desmistificar esse mundo das legendas. Não tem certo e errado, não tem pegadinha nenhuma. É literalmente pensar o que você quer falar para complementar o seu post e escrever seguindo essas regrinhas aí. Tá certo?